tá? Primeiro, o Sóstenes Cavalcante foi lá, né, tentou organizar toda essa patifaria para conseguir colocar em prática a aprovação do PL 1904, que basicamente faz o seguinte: se uma mãe que foi abusada, tá, abortar um filho com mais de 22 semanas, ela pode ser presa e pegar uma condenação, perdão, de 6 a 20 anos. Enquanto o indivíduo que abusou dela pega uma pena média de 6 a 12 anos. A pena pode ser um pouco mais estendida se tiver alguns agravantes, mas em média a pena do abusador é de 6 a 12, enquanto a pena da vítima, se fizer um aborto, né, acima das 22 semanas, porque na lei atualmente, que permite algumas exceções, né, para fazer o chamado aborto legal, não existe um prazo mínimo determinado. O que se tem ali, na verdade, é a vítima indo procurar o seu direito para poder fazer este aborto. E o que acabou acontecendo agora? Depois de mobilização nas redes sociais, mobilização nas ruas também, o canalha que apresentou esse projeto, o senhor Sóstenes Cavalcante, que é da bancada do capeta, mas eles dizem que é da bancada da Bíblia, né, na verdade não, é da bancada do capeta, da bancada do demônio, do capiroto, do satanás. Ele agora, percebendo que pegou muito mal, ele arranjou a solução. Qual que é a solução, Carlito? Agora ele quer aumentar a pena do estuprador. Que agora, se o indivíduo cometeu abuso, a pena não vai ser mais só de 6 a 12. Vai chegar a 30 anos. Só que a pena já chega a 30 anos se o resultado for morte. Então, até isto, esse canalha nem se fundamentou para poder falar. Ao contrário, ele quer tornar a vítima de violência sexual criminosa do crime que ela sofreu. Só pra vocês terem noção, pra gente mostrar um pouco do perfil canalha desses bandidos aí, ó. Ó, pra vocês verem os dados aqui das pesquisas que trazem informações sobre abuso no Brasil, tá? 81% das vítimas de abuso sexual no Brasil tem até 14 anos. O gênero que mais sofre violência é o gênero feminino, são as meninas, tá? As meninas de cor branca, tanto meninas quanto meninos de cor branca são os mais agredidos sexualmente. E o que é que chama a atenção aqui também, que na maioria dos casos, tá, as pessoas que cometeram abuso, elas eram 85%, a maioria das vítimas, perdão, os autores eram conhecidos, tá ali 86%, não 85%, só pra vocês verem aqui corretamente. 86% dos autores eram conhecidos, ou eram parentes, ou era o pai, ou era o padrasto, ou era algum amigo, vizinho, alguém que eles conheciam. Então, o que é que está acontecendo neste momento? Os indivíduos que se dizem conservadores, mas que estão na putaria, na sacanagemzinha, nos bordéis super secretos aí da vida, eles querem continuar promovendo a safadezazinha, a sacanagemzinha dele, as surubinhas tranquilamente. E querem dizer que crianças violentadas sexualmente são, na verdade, mães. E que aquele filho concebido ali, ou filha, concebido através de um ato criminoso, é aquilo ali a constituição de uma família. Primeiro, criança não é pai, não é mãe, tá? Segundo, criança abusada é vítima de crime. E terceiro, filho de um estuprador, junto com a mãe abusada, constitui uma família? Talvez seja esse o padrão da chamada família tradicional brasileira montada pelos bolsonaristas? Qual mods? O modo de família do Bolsonaro, os moldes da família bolsonarista, onde o pai era casado, aí tinha um amante, aí trocou a amante, a mulher pela amante, aí depois trocou a mulher que era amante por outra mulher que foi amante, que virou amante da mãe, enfim. É este o padrão? Ou é o padrão Flor de Lis, que adotava várias crianças para poder fazer surubas sexuais com essas crianças e adolescentes, entre aspas, né, ou adultos também, né, já que tem várias denúncias envolvendo esse caso da Flor de Lis? Sabe o que é que me chama mais atenção? Eu só levantar minha cadeira que até ela baixou aqui nessa situação. O que me chama mais atenção em tudo isso é que o aborto de pessoas ricas vai continuar acontecendo. As pessoas precisam entender que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. O Estado brasileiro é laico. Se você é cristão, se você é budista, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é de qualquer crença ou de nenhuma crença e você é contra ou a favor do aborto, aí você deixa isso pra você. Mas o Estado brasileiro, ele não governa baseado em princípios religiosos. Neste caso, os princípios seriam do satanismo cristão, criado por Malafaia, Sóstenes Cavalcante e toda essa coja aí de falsos profetas que se dizem evangélicos, pastores, protestantes, né? Seria o satanismo cristão, que é pegar a palavra de Deus, distorcer completamente, fazer uma mescla com o que é o capeta, do que é o capiroto e dizer que na verdade aquilo ali está sendo feito por causa da vontade de Deus. Só para vocês terem noção, meus amigos, ó, o Brasil gastou na última década, tá, de 2008 a 2017, 500 milhões de reais
com complicações de aborto. Ou seja, as mulheres vão lá fazer aborto clandestinamente, aquelas que não são ricas e que não podem pagar para fazer o aborto na clínica do amigo do marido, do amigo do pai, elas não têm como pagar algumas, e aí acabam fazendo aborto ilegal e precisa procurar o SUS para poder fazer ali a curetagem, né, ou o tratamento posterior àquela iniciativa. E o Estado brasileiro tem de atender essas pessoas. E se você não tem uma política pública para isso, você vai gerar despesa porque você não tem uma política de prevenção. Você não tem uma política de tratamento. E ainda tem outro material aqui, ó. SUS fez 89.900 procedimentos após abortos mal-sucedidos, 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre de 2020. Total de curetagens e aspirações, procedimentos realizados após abortos espontâneos e provocados foi 79 vezes maior que abortos legais, segundo dados do DataSUS. Discrepância indica que o próprio sistema hospitalar arca com os procedimentos pós-aborto clandestino, dizem especialistas. Por que eu tô trazendo isso para vocês aqui? Toda essa galera que se diz contra o aborto, às vezes passa por uma situação que defende o aborto, faz o aborto clandestino e vai pro SUS para poder fazer o restante do tratamento. Sabe quem é que defende o aborto? O Edir Macedo. Tem um vídeo que ele tenta apagar da internet, que eu não vou botar aqui, porque eu já botei algumas vezes, ele tentou derrubar o meu canal por conta disso, que ele disse que defende o aborto. E se ele estiver pecando, ele está pecando de forma consciente, porque ele diz que entende que no país como o nosso, não dá, por exemplo, para que pessoas que passam por situações X, Y ou Z, constituam uma família sem ter ali a estrutura, ou sem ser o desejo da pessoa também, constituir aquela estrutura familiar. Aqui não se trata de você concordar ou discordar comigo se você é a favor ou se você é contra o aborto. A pauta aqui não é essa. A pauta aqui é o seguinte: o aborto no Brasil ele existe. Aqueles previstos em lei de forma legal e aqueles que não são previstos em lei acontecem de forma ilegal. O Bolsonaro, inclusive, quando a Ana Cristina Valle, né, a primeira amante dele, que depois virou esposa e depois foi trocada por outra amante, que era a Michele, ela engravidou de Jair Renan Bolsonaro, ele decidiu que, né, por ele tirava, né? Só que ela decidiu manter a gravidez. E aí eu queria saber o que é que eles pensam sobre isso. Acordem. O movimento que está acontecendo no Brasil agora não é para atacar criminosos, é para desgastar o governo brasileiro, porque se isso chegasse lá na sessão do presidente Lula, ele iria vetar. E aí qual que seria o discurso? O presidente Lula, que disse que era contra o aborto, está defendendo o aborto, quando na verdade o que está acontecendo nesse momento é que a bancada do crime, aquela formada pelo Partido dos Ladrões, o PL, que é a mesma que quis livrar Chiquinho Brazão, que é a mesma que livrou o da Cunha, que bateu na companheira, que ameaçou encher a cara da companheira de bala, agora está defendendo o estupro. Então você tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia distorcida, a bancada do crime e agora também tem a bancada do estupro, apoiada por uma lista de parlamentares bolsonaristas, inclusive, que assinaram esse projeto junto com Sóstenes Cavalcante, né?